Iniciando mais uma aula de matemática do sétimo ano. Hoje a gente vai estudar os ângulos. Então vamos lá. A ideia de ângulo. Tanto na natureza quanto nas obras do ser humano, vemos objetos ou parte deles que dão a ideia de ângulo. Em matemática, o ângulo é definido assim. Ângulo é a figura formada por duas semi-retas de mesma origem. As semi-retas são os lados do ângulo. O ponto de origem das semi-retas é o vértice do ângulo. Entre essas duas semi-retas fica a abertura do ângulo. Então, o ângulo é uma noção de abertura que é delimitado por duas semi-retas com a mesma origem. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Aqui a gente tem a semi-reta RP e a semi-reta RM, onde R é o vértice do ângulo. E aqui a gente tem a abertura do ângulo. A gente tem essa abertura que é entre as duas semi-retas e a gente também tem essa outra aberturazinha aqui. Então, o ângulo PRM ou MRP, ou simplesmente R, nota que a gente coloca esse circunflexo em cima da letra que está exatamente no vértice, né? Então, é o ângulo R, é aquele ângulo cujo vértice é o ponto R. Os lados são a semi-reta RP e RM e o vértice é justamente o ponto R. Aqui a gente tem o ângulo formado pelas semi-retas OH e OE. Então, o ângulo é EOH. Perceba que o circunflexo está em cima do O, que é justamente a origem, né, que é a abertura do ângulo. A gente tem o ponto O, que é a origem desse ângulo, ou HOE, ou simplesmente O com o circunflexo. É o ângulo O. É o ângulo cuja origem é o ponto O. E os lados, são as semi-retas OH e OE. E o vértice é o ponto O. Tipos de ângulo. A posição dos ponteiros do relógio às 6 horas dá a ideia de um ângulo raso ou um ângulo de meia volta. O ângulo raso ou ângulo de meia volta é o ângulo que a gente conhece que tem o valor de 180 graus. Então, aqui, os ponteiros às 6 horas, ele formam uma abertura de meia volta. Então, essa meia volta aqui tem 180 graus, né? Então, RPB é um ângulo raso. Às 3 horas e às 9 horas, a posição dos ponteiros do relógio dá a ideia de um ângulo reto. A abertura aqui, ela é um ângulo reto. O ângulo reto, ele tem uma característica porque ele é representado por esse símbolozinho aqui, Esse símbolozinho aqui que é um quadradozinho com um pontinho no meio. O ângulo reto, ele tem 90 graus, tá? Então, LEN é o ângulo cujo vértice é o ponto E, é um ângulo reto. Indicamos o ângulo reto por esse símbolozinho aqui. Ângulos agudos são aqueles com a medida de abertura menor do que a de um ângulo reto e que as semi-retas não coincidem. Então, um ângulo é agudo quando ele é menor do que 90 graus. E o fato de as semi-retas não coincidirem dá a entender que ele não pode ser um ângulo de 0 graus, né? Porque se as duas semi-retas coincidem, não tem nenhuma abertura, ou seja, a abertura seria de 0 graus. Então, no caso de ângulos agudos, eles são menores do que 90 graus e maiores do que 0 graus. E os ângulos obtusos são aqueles com a medida de abertura maior do que a de um ângulo reto e menor do que a de um ângulo raso. Ou seja, um ângulo é obtuso quando ele tem abertura, quando ele vale mais do que 90 graus e menos do que 180 graus, tá? Medida de abertura de um ângulo. Você já estudou no ano anterior que o instrumento que usamos para medir a abertura de um ângulo é o transferidor, né? Aqui a gente tem uma representação do transferidor e a gente tem uma aberturazinha aqui, Essa abertura aqui mede quanto? Se tu olhar no transferidor, essa abertura mede, de 0 a 20. Então, essa abertura aqui tem 20 graus. O ângulo PNA tem medida de abertura de 20 graus. A gente pode indicar dessa maneira. O ângulo PNA é um ângulo agudo, né? Por quê? Porque ele é maior do que 0 graus e menor do que 90. Que a medida da abertura dele está entre 0 e 90 graus. Então, ele é um ângulo agudo. Se eu desenhasse agora uma outra semi-reta aqui assim, em azul, Digamos que eu tenho agora essa aberturazinha aqui. Se observar essa abertura em azul, ele é uma abertura que tem 50 graus.
Novamente é um ângulo agudo. Se eu desenhar agora essa aberturazinha aqui, essa abertura aqui, ó, teria 140 graus. E 140 graus, a gente tem um ângulo obtuso, que é um ângulo maior do que 90 e menor do que 180. Submúltiplos do grau, minuto e segundo. Então, o grau é a unidade de medida de ângulo que a gente usa e ele pode ser dividido em minuto e segundo. Em muitas situações, como na aviação ou na confecção de lentes de óculos, as medidas de abertura dos ângulos envolvidos precisam ser feitas com muita precisão. Por isso, para medir abertura de ângulos menores do que 1 grau, ou aberturas de ângulos entre dois valores inteiros de grau, por exemplo, entre 10 graus e 11 graus, a gente tem muitos valores de ângulos aí. A gente usa os submúltiplos ou as frações do grau, que são minuto e segundo. Da seguinte maneira, ó, 1 minuto corresponde a 1 sobre 60 do grau, ou seja, é 1 grau dividido em 60 partes. 1 minuto é 1 grau dividido em 60 partes. E a gente representa dessa maneira, com essa aspasinhas aqui. E 1 segundo corresponde a 1 sobre 60 do minuto, ou seja, 1 segundo é 1 minuto dividido em 60 partes, que a gente representa com aspas dupla. Logo, ó, 1 grau corresponde a 60 minutos e 1 minuto corresponde a 60 segundos, ok? Feita a hora, né? 1 minuto tem 60 segundos e 1 hora tem 60 minutos, ok? Então, ó, transforme 0,5 graus em minutos. Para transformar de grau para minuto, ó, a gente sabe que 1 grau tem 60 minutos, então basta a gente multiplicar. Para transformar de grau para minuto, a gente faz 0,5 vezes 60 minutos, tá? Então, 0,5 vezes 60 dá 30. Então, a gente tem 30 minutos. Estou para nós para dupla, mas é minuto. 30 minutos. Transforme 72 minutos em graus. Ora, se para transformar de grau para minuto a gente multiplica, para transformar de minuto para grau a gente divide. Então, vamos dividir 72 por 60. Isso vai dar 1 e vai sobrar 12, né? Sobra 12. A gente poderia continuar dividindo, né? A gente poderia dividir aqui, colocando um zero e uma vírgula. 60 dividido por 120 dividido por 60 dá 2. Então, a gente teria 1,2 graus. Ou, se a gente não quisesse continuar dividindo, a gente ia ver que ia sobrar 12 aqui, né? Então, a gente teria também, ó, isso aqui é igual a 1 grau e 12 minutos. Ou seja, 72 minutos corresponde a 1 grau e 12 minutos. Para medir o ângulo θ entre os ponteiros de um relógio, Bruno posicionou um transferidor conforme indicado na figura abaixo. Então, aqui tem um transferidor entre os ponteiros que está indicando aqui 4 horas, né? Qual a medida do ângulo θ? Olhar o transferidor, ó, aqui é a posição de 0 graus e aqui é a posição de 120 graus. Então, essa abertura θ é igual a 120 graus. Resposta letra D, bem tranquilo, né? Basta observar aqui a gradação do transferidor, a medida do transferidor, que vai te indicar exatamente a medida do ângulo. Então, essa foi a nossa aula de hoje.